Salve galera, antes de tudo quero desejar paz, desejar compreensão para cada coraçãozinho que está aí me ouvindo. E é isso, vou começar o tema. E dando continuidade às leis herméticas, nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda lei hermética, que é o princípio da correspondência. O princípio da correspondência, ela basicamente fala do microcosmo e do macrocosmo e dos planos astrais superiores, né? Eu vou começar falando o que são os planos astrais superiores. Em volta do planeta Terra existe as colônias espirituais, né? As casas astrais, que são cidades espirituais, né? E como que isso funciona? Aí no vídeo tem uma imagem ilustrando, né? Que mostra o planeta Terra e outras esferas em volta do planeta Terra. De forma que o planeta Terra está dentro de um outro círculo que é de constituição espiritual. E esses planos superiores, né, esses planos astrais, eles são de densidade mais leve do que aqui no planeta Terra. E por isso que ele flutua, né? Tenta imaginar, né, aqueles balões de gás hélio, quando flutua, ele voa, né? Ele flutua até certo ponto, até ele não subir mais, né? Chega a certo ponto ali que ele não sobe mais. Por quê, né? Porque aquela frequência ali, né? Aquele local que o balão para, é a frequência do gás hélio, né? O gás ele sobe até certo ponto e depois ele não sobe mais. As colônias astrais funcionam mais ou menos assim, né? O espírito, a constituição dele, né? É de um gás, né? Também é o éter. O éter, assim como cada elemento, eles têm variações. E com o éter não é diferente. O éter ele tem variações de frequências, né? Porque cada elemento tem a frequência própria dele. E com o éter funciona da mesma forma. E o que eu quero dizer, o que eu quero dizer quando eu digo microcosmo e macrocosmo? Microcosmo é todo o universo microscópico e macrocosmo todo o universo macroscópico, né? Então, tipo assim, uma célula é um átomo, né? As raízes das plantas, né? Que inclusive está ligado a esse princípio da correspondência também, né? As raízes, né? Embaixo da terra são as raízes e em cima dela os galhos, né? E as folhas. Tudo parte, né? As raízes precisam adentrar na terra, né? Quanto mais uma árvore cresce para baixo, mais ela cresce para cima, né? Então, isso também está diretamente relacionado com o princípio da correspondência, né? Só abrindo um parêntese aqui. Mas voltando ao assunto do microcosmo, tudo que é micro respeita o macro e vice-versa, né? Então, tipo assim, o mesmo padrão geométrico que molda uma concha, por exemplo, né? Que é aquele padrão da espiral, né? De Fibonacci, que aí no vídeo vai estar ilustrado também. Esse padrão de Fibonacci, ele respeita o microcosmo e o macro, né? Então, as galáxias, a formação delas, né, em espiral ali, respeita o mesmo princípio do padrão geométrico que forma uma concha, por exemplo. Né? E não só a concha, como furacões, né, que seguem padrão em espiral. Qualquer coisa em espiral que você veja no microcosmo, né, na nossa vida aqui,
cotidiana, tudo isso respeita padrões que são respeitados também pelas galáxias, por exemplo, né? E as órbitas também dos planetas, né? O Sol, ele é como se fosse um grande ímã, né? Eu digo assim como se fosse, né? Porque tudo isso que eu falo é muito relativo à sua perspectiva, né? Não necessariamente tudo que eu estou falando aqui você vai acreditar. Eu estudo essas questões em filosofias espirituais e eu particularmente acredito, sabe, nessas coisas. E segundo essas filosofias espirituais, é dito que o Sol é um imã, né? É um grande imã, literalmente. Ele absorve as energias de tudo que orbita ele, né? Então, tudo que está próximo do Sol adquire uma órbita e passa a girar em torno do Sol, né? E ela não gira de forma desordenada, ela mantém um padrão e esse padrão repercute durante, entende, milhões de anos, desde que o Sol existe, né? O que é o Sol, né? O Sol é uma estrela. Cada estrela que você vê no céu é um Sol que tem planetas orbitando ele e luas, né? Luas são satélites. E voltando ao assunto, o Sol ele puxa as energias de tudo que está orbitando ele e manda aqui para a Terra de 8 em 8 minutos, né? Isso aí eu já entro na questão científica, né? Que isso aí é comprovado, né? Através de cálculos que o Sol manda os raios solares para cá de 8 em 8 minutos, que é o tempo que demora para o raio de Sol chegar aqui na Terra, né? De acordo com a velocidade da luz e tal. E, né, ou seja, de 8 em 8 minutos, o Sol manda aqui para a Terra energias de Júpiter, Saturno, Vênus, Urano, Netuno, Plutão, né? Todos os planetas que orbitam ele. Né? Ou seja, a gente está aqui vivendo o nosso cotidiano, né, normal, né? E a gente aqui achando que o planeta está longe demais, né? Que a gente não entra em contato com ele e tal, mas de 8 em 8 minutos a gente recebe informações novas de cada planeta, né? Que orbita o Sol, né? Que o nosso planeta Terra também orbita ele. E do mesmo modo, os planetas também recebem essa influência, né? Então, os planetas mandam energia para o Sol e depois recebem também, né? E, e isso aí, né, já é um conhecimento para um outro vídeo, que é a questão dos signos, né, do zodíaco, né? Os signos do zodíaco funcionam dessa forma, né? Esse princípio da correspondência também explica os signos, sabe? Que, enfim, né, é tema para outro vídeo, é um tema muito importante também de ser abordado, né? Já tá na minha lista aqui para falar. E, enfim, né, esse tema da correspondência, ela não, ela, claro, né, é muito abrangente, dá para ficar aqui horas falando sobre. Porém, basicamente, né, os pontos que eu queria abordar são esses, né? O micro em relação ao macro, né? Que todos os padrões de geometria que, 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 que fazem uma flor, né? Que fazem um galho de uma árvore, são os mesmos que fazem as raízes, né? São os mesmos que fazem os raios, né, no trovão, né? São os mesmos padrões, eles respeitam padrões que eu vou estar colocando aí no vídeo para ilustrar. E outra coisa que eu queria citar é essa questão das casas astrais, né, que são colônias espirituais, né, cidades espirituais que vivem em torno do planeta Terra. E aí eu penso que vai ficar mais claro, né, com vocês olhando a ilustração e tal. Porque só eu falando aqui, eu boto fé que fica bem abstrato, né? Ainda mais para quem nunca ouviu sobre, para quem já pelo menos já leu sobre,
né, consegue compreender melhor, mas eu sei que muita gente aí nunca ouviu falar sobre, e por isso que eu tento ter cuidado para falar sobre isso, só é, comentando isso de novo, né? Tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu estudo em filosofias espirituais, né? Não só eu, como todo mundo que começa a estudar as filosofias espirituais, chega nesses pontos que eu estou abordando. E aí vai da fé de cada um acreditar ou não, né? Eu, particularmente, acredito. Em tudo que eu falei aqui com vocês, eu acredito. E dentro da minha concepção, né? Eu tenho certeza delas, entende? E, e tá tudo bem se você não acredita, se você não tem certeza, sabe? Isso aí com o tempo eu aprendi a entender, a compreender, a respeitar o outro nessas questões e tal, né? O primeiro vídeo eu não abordei muito essa questão de crença, de fé, porque, né, eu falei muito do... Se você não viu o primeiro vídeo eu falei da primeira lei hermética, que é a do mentalismo, e nela eu falei muito mais sobre física, né, sobre mecânica quântica, do que especificamente sobre filosofias espirituais, né? Eu falei sobre os chakras, né, os pontos de energia do corpo, que também já é quase ciência, sabe? Porém, essa questão das casas astrais é, já é algo que toca muito na fé de cada um, realmente, né? E a questão do micro e do macro, a ciência está aí explicando também, né? Só você pôr no microscópico aí as células, né? Que você vê que os padrões que elas porque, tipo assim, a matéria, ela surge do nada, né? Tipo assim, e... outra questão que eu lembrei aqui agora, para ser abordada, é que, né, são sólidos platônicos. Eu não vou me lembrar aqui agora de quais sólidos são, né? Eu estou narrando aqui pelo celular, não tem nenhuma referência aqui comigo. Mas, né, por exemplo, o triângulo, o círculo, o retângulo, o losango, icosaedro, hexágono, tudo isso, né? Olha que interessante, quando eu era criança eu pensei que o ser humano, né, que no caso aí o Platão, né, pensei que ele tinha descoberto, né, descoberto não, inventado esses sólidos, né? Eu estudava matemática na escola e pensava, não, mas por que Platão foi inventar uma fórmula, né, um triângulo para a gente poder calcular, né? e só muitos anos depois que eu fui entender que ele não inventou, né, que ele descobriu, né, que triângulo, círculo, quadrado são formas, são padrões geométricos da natureza, né? A natureza, toda a existência precisa desses, dessas formas geométricas para construir a realidade, qualquer realidade que seja, né? Não tem como uma célula existir sem um círculo, entende? Sem um losango, não existe, não tem como, né? Porque são padrões que a natureza trabalha através deles, né? E a natureza, né, constrói as coisas a partir dessas fórmulas geométricas, né? Me lembrei aqui né, que é algo importante de comentar também. Então eu penso que, né, igual eu falei, eu poderia ficar aqui falando muitas coisas que me vêm aqui na cabeça, mas eu acho que os principais pontos são esses, né? Que é o micro e o macro, né? Dando ênfase que os sólidos platônicos, né? As fórmulas geométricas não foram inventadas pelo ser humano, né? Elas são fórmulas que a natureza usa para construir toda a realidade, né? Da mesma forma que a bola de futebol é redonda, o Sol também é, né? A Terra também é, né? A menos que você ache que a Terra é plana, né? Respeito também sua opinião. Mas, né, a Terra, ela, até o que tudo indica, ela é redonda, assim como uma bola de futebol, assim como o Sol, assim como, né, os planetas em geral,
né? E por que que a forma circular, né, a forma redonda é tão sagrada, né, e tão importante, né? Porque ela simplesmente ela aborda todas as esferas, né? Tipo assim, ela, tipo assim, um quadrado, ele tem quatro lados, certo? Porém, né, um triângulo tem três lados, né? Porém, um círculo, ele tem lados para todos os cantos possíveis, entende? Olha se você consegue imaginar isso. Vou ver se eu consigo achar alguma imagem que represente mais ou menos o que eu estou falando aqui. Porém, tente imaginar, né, que um quadrado ele tem quatro lados e um círculo, né? Quantos lados ele tem? Né? Ele tem lados para todos os lados possíveis, né? Então, se algo vai surgir, né, da realidade, né, do invisível e vir para a matéria, por exemplo, ela tem que começar a ser construída de algum lado. E o círculo, né, a bola, né, o formato redondo, ele tem todas as possibilidades da existência estão ali, em possibilidades, entende? Um quadrado é uma fórmula limitada, entende? Agora, um círculo, né, uma bola, ela pode vir a ser milhões de coisas, né? Milhões assim, para não falar que é quinquilhões de coisas, entendeu? Quadrilhões de coisas um círculo pode ser. Então, por isso o círculo é bem sagrado, sabe? É uma geometria assim muito sagrada, né? Igual todas as outras. Enfim, é, agora eu tô narrando aqui, deu 22 minutos, vou reduzir ao máximo aqui para ficar claro o assunto. E é isso, galera, já vou me despedindo aqui, novamente saudando a energia de vocês, agradecer por vocês terem me ouvido aqui. E o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Fiquem com Deus novamente. Novamente dando ênfase que independente da sua crença, né? Quando eu falo fique com Deus, eu tô te desejando bem e te desejando paz, compreensão. E é isso, tamo junto, falou.